Por 20 anos eu procurei minha filha Carla, que desapareceu aos 16 anos quando saiu para a escola numa manhã de março. Por 20 longos anos, eu acreditei que meu cunhado Marcos era meu anjo da guarda, me ajudando nas buscas e me consolando nos momentos mais difíceis. Hoje, aos meus 65 anos, eu descobri que o homem que eu considerava meu salvador era, na verdade, quem conhecia a verdade sobre o sumiço da minha menina desde o primeiro dia. Meu nome é Dona Rosa e hoje eu tenho 65 anos. Vocês não vão acreditar no que vou contar hoje. O que aconteceu comigo mudou completamente o rumo da minha vida. Eu sei que parece uma história muito triste, e realmente é, mas vou contar para vocês exatamente como foi porque acredito que outras mães que passaram ou estão passando por algo parecido possam encontrar força nas minhas palavras. Durante 20 anos da minha vida, desde os meus 45 até os 65 anos, eu vivi numa montanha-russa de esperança e desespero. 20 anos procurando, 20 anos acreditando que um dia minha filha voltaria para casa. 20 anos sendo consolada e ajudada por uma pessoa que eu jamais imaginei que pudesse me fazer mal. Quando descobri a verdade, meu mundo desabou. Mas, ao mesmo tempo, depois de tanto tempo sem respostas, eu finalmente pude começar a me reconstruir. Naquele tempo, no ano de 2003, as coisas eram bem diferentes de hoje. Não existia celular para todo mundo, não tinha redes sociais, não tinha câmeras de segurança em cada esquina como tem hoje. Quando uma pessoa desaparecia, principalmente uma adolescente, as possibilidades de encontrar eram muito mais limitadas. A polícia fazia o que podia com os recursos que tinha, mas a gente ficava muito na mão de Deus e da sorte. Deixa eu me apresentar direito para vocês. Hoje eu sou uma senhora de 65 anos. Moro aqui no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena onde todo mundo se conhece. Tenho 2 netos lindos, filhos do meu filho mais novo, o Ricardo, que nasceu 2 anos depois da Carla. Sou aposentada, trabalhei a vida toda como costureira e hoje vivo uma vida tranquila, mas cheia de saudade da minha menina que se foi tão cedo. Eu criei meus 2 filhos praticamente sozinha. Meu marido, o João, morreu quando a Carla tinha 14 anos e o Ricardo 12. Foi um infarto fulminante. Ele estava trabalhando na roça e simplesmente caiu. Naquele tempo, eu tinha 43 anos e de uma hora para outra me vi viúva, com 2 adolescentes para criar e pouquíssimo dinheiro. Era o ano de 2001. E a vida não estava fácil para ninguém. Imagine para uma mulher sozinha com 2 filhos. Mas eu sempre fui uma mulher determinada. Peguei minha máquina de costura, que era praticamente a única coisa de valor que tínhamos em casa, e comecei a costurar para fora. Costurava roupas, consertava, fazia bordados, qualquer coisa que aparecesse. Naquele tempo, as mulheres da cidade ainda valorizavam muito o trabalho manual, então sempre tinha serviço. Não era muito dinheiro, mas dava para a gente ir levando. A Carla era uma menina especial, vocês não têm ideia. Ela era muito estudiosa, sempre tirava as melhores notas da turma. Sonhava em ser professora de português. Vivia com um livro na mão, escrevia poesias, ajudava os colegas com as lições. Era uma menina responsável, nunca me deu trabalho. Cuidava do irmão mais novo como se fosse uma segunda mãe. Depois que o pai morreu, ela amadureceu muito rápido, me ajudava com tudo em casa. O Ricardo era mais novo, mais levado, típico menino, mas a Carla tinha uma maturidade que me impressionava. Ela entendia nossa situação financeira e nunca pedia nada que não pudéssemos comprar. Quando as amigas dela iam ao shopping da cidade vizinha, ela inventava uma desculpa para não ir, porque sabia que eu não tinha dinheiro para dar. Era uma menina dourada, meus queridos.
Vou voltar no tempo e contar exatamente como foi aquele dia que mudou nossas vidas para sempre. Era uma terça-feira, dia 15 de março de 2003. Eu lembro de cada detalhe daquele dia como se fosse ontem. A Carla acordou cedo, como sempre fazia. Tomou café comigo e com o Ricardo, pegou a mochila da escola e me deu um beijo na testa, como era costume dela fazer todos os dias. Tchau, mãe. Hoje tem prova de matemática, então vou chegar um pouco mais tarde porque vou ficar estudando na biblioteca da escola com a Fernanda. Ela me disse. A Fernanda era a melhor amiga dela, uma menina da mesma idade, muito estudiosa também. Era normal elas ficarem estudando juntas depois da aula. Tá bom, minha filha. Toma cuidado e não demora muito. Eu respondi, como fazia todos os dias. Nunca passou pela minha cabeça que aquela seria a última vez que eu veria minha menina sair pela porta de casa. A escola da Carla ficava a umas 6 quadras de casa. Era um trajeto que ela fazia todos os dias, a pé, junto com várias outras crianças e adolescentes do bairro. Naquele tempo, nossa cidade era muito tranquila. A gente nem imaginava que pudesse acontecer algo ruim com nossos filhos. As crianças andavam sozinhas na rua, brincavam até tarde na calçada, não tinha essa preocupação que existe hoje. Naquele dia, eu passei a tarde costurando, como sempre. Tinha pego um serviço grande, era para fazer 10 vestidos para o coral da igreja, então estava bem ocupada. O Ricardo chegou da escola dele, que era em outro horário, almoçou e saiu para brincar com os amigos. Era uma tarde normal, como qualquer outra. Quando deu 6 horas da tarde e a Carla não tinha chegado, eu comecei a ficar preocupada. Ela sempre avisava quando ia se atrasar e mesmo quando ficava estudando, nunca passava das 5h30. Resolvi ir até a casa da Fernanda para ver se elas ainda estavam estudando juntas. Foi quando meu mundo começou a desabar. A mãe da Fernanda me disse que a menina havia chegado da escola no horário normal, por volta das 2 da tarde. A Carla não veio aqui hoje, Dona Rosa. A Fernanda disse que ela nem foi à escola hoje. Ela me falou. Meus queridos, vocês podem imaginar como foi ouvir isso? Minha filha, que nunca havia faltado um dia sequer na escola, que era a aluna mais responsável da turma, simplesmente não tinha ido à escola naquele dia. E ninguém sabia onde ela estava. Corri de volta para casa com o coração disparado, rezando para encontrá-la lá. Pensei que talvez ela tivesse passado mal, que tivesse voltado e eu não tivesse ouvido. Mas quando cheguei, a casa estava vazia. O Ricardo tinha voltado e estava me esperando, preocupado. Mãe, onde está a Carla? Ele me perguntou. Eu não sabia o que responder. Como eu podia explicar para um menino de 14 anos que a irmã dele havia simplesmente desaparecido? Comecei a ligar para todas as amigas da Carla que eu conhecia. Ninguém a tinha visto desde o dia anterior. Fui à casa de todos os parentes, perguntei para os vizinhos, nada. Era como se minha filha tivesse simplesmente evaporado no ar. Quando escureceu e ela não apareceu, eu soube que algo muito grave havia acontecido. A Carla jamais ficaria fora de casa uma noite inteira sem avisar. Ela sabia como eu ficava preocupada, ela jamais me faria passar por isso. Foi quando eu resolvi procurar a polícia. Para vocês entenderem direito como foi essa parte da minha vida, vou explicar como era a minha situação naquele momento. Eu era uma mulher sozinha, com 2 filhos, numa cidade pequena do interior, sem muitos recursos e sem muita instrução. Na época, eu mal sabia ler direito. Tinha estudado só até a 4ª série. Não entendia nada de direitos, de como funcionava a polícia, de como procurar uma pessoa desaparecida. Naquele tempo, infelizmente, quando uma adolescente de 16 anos desaparecia, muita gente achava que ela tinha fugido com algum namorado. Era o que a maioria das pessoas pensava, inclusive alguns policiais. Ah, deve ter arrumado um namorado e fugiu, diziam. Adolescente é assim mesmo, faz essas loucuras.
mas eu conhecia minha filha melhor do que ninguém, e eu sabia que ela jamais faria uma coisa dessas. A Carla não tinha namorado. Ela era uma menina muito focada nos estudos, muito caseira. Não era de sair para festa, não se interessava por essas coisas de adolescente. Seu sonho era terminar o ensino médio, fazer faculdade de letras e ser professora. Ela falava disso todos os dias. Jamais abandonaria os estudos para fugir com alguém. Nos primeiros dias depois do desaparecimento, eu mal conseguia dormir ou comer. Passava as noites acordada, esperando ouvir a chave na fechadura, esperando vê-la entrar pela porta com uma explicação para tudo aquilo. Durante o dia, eu saía pelas ruas procurando, perguntando para todo mundo se alguém tinha visto alguma coisa. Foi nessa época que meu cunhado Marcos começou a me ajudar de verdade. O Marcos era irmão do meu falecido marido, uns 5 anos mais novo que eu. Era solteiro, morava sozinho num sítio pequeno nos arredores da cidade. Sempre foi uma pessoa meio reservada, mas depois que meu marido morreu, ele começou a aparecer mais em casa, sempre oferecendo ajuda. Rosa, você não pode passar por isso sozinha, ele me disse nos primeiros dias depois do desaparecimento da Carla. Eu vou te ajudar a encontrar a menina. Vamos procurar em todo lugar que for preciso. E foi exatamente isso que ele fez. Durante 20 anos, ele foi meu companheiro de busca, meu apoio emocional, minha força quando eu achava que não conseguiria mais continuar. O Marcos me ajudou a fazer cartazes com a foto da Carla. Naquele tempo, a gente fazia tudo na mão. Não existia essas impressoras que tem hoje. Ele pegou a foto mais bonita da Carla, levou numa gráfica da cidade e mandou fazer centenas de cartazes. Escrevemos desaparecida em letras garrafais, colocamos a descrição dela, a data do desaparecimento e meu telefone de contato. Saímos de casa em casa, de comércio em comércio, colando esses cartazes. O Marcos dirigia a caminhonete dele e a gente percorria não só nossa cidade, mas todas as cidades vizinhas. Ele nunca reclamou da gasolina, nunca disse que estava cansado, nunca me negou ajuda. Era como se a Carla fosse filha dele também. Além dos cartazes, o Marcos me ajudou a procurar a polícia de outras cidades. Naquele tempo, não tinha essa integração que tem hoje entre as delegacias. Cada cidade era por si só. Então, a gente foi pessoalmente em cada delegacia, em cada cidade, num raio de 200 quilômetros, levando a foto da Carla e contando nossa história. Alguns policiais foram atenciosos e prometeram ajudar. Outros, infelizmente, não deram muita importância. Ela deve ter fugido mesmo, diziam. Daqui uns dias ela volta. Mas eu não desistia. O Marcos sempre me incentivava a continuar. Não liga para o que eles falam, Rosa. A gente sabe que a Carla não fugiu. Vamos continuar procurando. Depois de alguns meses sem nenhuma pista, o Marcos sugeriu que a gente contratasse um investigador particular. Eu tenho um dinheiro guardado, ele me disse. Vamos usar para contratar alguém profissional para procurar a Carla. A polícia não está fazendo o suficiente. Eu fiquei muito emocionada com essa proposta. Naquele tempo, eu mal tinha dinheiro para as despesas de casa. E imagine para pagar um investigador particular. O Marcos insistiu em pagar tudo. A Carla é como se fosse minha sobrinha de verdade, ele dizia. Eu tenho obrigação de ajudar. Encontramos um investigador numa cidade maior, a uns 100 quilômetros daqui. O homem parecia sério e competente. Pegou todas as informações sobre a Carla, estudou o caso, fez perguntas que nem a polícia tinha feito. Disse que ia investigar a fundo e que tinha esperança de encontrar alguma pista. Durante os primeiros meses, o investigador aparecia sempre com alguma novidade. Tinha conversado com fulano, tinha verificado cicrano, tinha ido em tal lugar. Sempre parecia estar chegando perto de descobrir alguma coisa.
O Marcos acompanhava tudo de perto, estava sempre perguntando sobre o andamento das investigações. Não desiste, Rosa, o Marcos me dizia sempre. Eu tenho certeza de que a gente vai encontrar a Carla. Pode demorar, mas a gente vai encontrar. E eu acreditava nele. Ele era minha âncora naqueles momentos difíceis. Os meses foram se passando e se transformando em anos. O investigador continuou trabalhando no caso por quase 2 anos, mas nunca conseguiu descobrir nada concreto. Havia pistas falsas, pessoas que diziam ter visto a Carla em lugares diferentes, mas quando a gente ia verificar, não dava em nada. Naquele tempo, eu desenvolvi uma rotina que mantive durante 20 anos. Todos os dias, depois de terminar meu trabalho de costura, eu saía pelas ruas da cidade procurando por qualquer sinal da minha filha. Ia ao terminal rodoviário, conversava com os motoristas, perguntava se alguém tinha visto uma menina com as características da Carla. Aos domingos, o Marcos passava em casa e a gente saía para procurar em outras cidades. Ele nunca faltou um domingo sequer durante todos esses anos. Era uma pessoa que eu podia contar sempre, em qualquer situação. Se eu precisasse de alguma coisa, era só ligar para ele. Se eu quisesse desabafar, conversar sobre a Carla, ele sempre tinha tempo para me ouvir. Você é um anjo na minha vida, Marcos, eu costumava dizer para ele. Não sei o que seria de mim sem sua ajuda. E ele sempre respondia: a Carla vai voltar, Rosa. Eu tenho fé nisso. E quando ela voltar, ela vai ver como a gente nunca desistiu de procurar por ela. Durante esses anos, muita gente na cidade começou a achar que eu estava ficando meio maluca com essa história de procurar a Carla. Dona Rosa, a senhora precisa aceitar que a menina não vai voltar, diziam. Já faz tanto tempo, a senhora precisa tocar a vida para frente. Mas eu não conseguia aceitar isso. Uma mãe nunca desiste de procurar um filho, vocês entendem? O Ricardo, meu filho mais novo, cresceu vendo essa situação. Ele sentia muito a falta da irmã, mas também sofria vendo eu naquele estado. Muitas vezes ele me pedia para parar de procurar. Dizia que estava preocupado comigo. Mãe, a senhora está ficando doente com essa história. A senhora precisa se cuidar também. Mas eu não conseguia parar. Era mais forte do que eu. Toda manhã eu acordava pensando que talvez aquele fosse o dia em que eu descobriria alguma coisa sobre a Carla. Toda vez que o telefone tocava, meu coração disparava, achando que podia ser uma notícia sobre ela. O Marcos sempre me apoiava nessa busca incansável. Não liga para o que os outros falam, Rosa, ele dizia. Você está certa em não desistir. Se fosse comigo, eu faria a mesma coisa. Ele era a única pessoa que me entendia completamente. Com o passar dos anos, eu acabei me isolando um pouco das outras pessoas. Não tinha mais paciência para conversas sobre outros assuntos. Só conseguia pensar na Carla. Parei de ir às festas da igreja, parei de visitar as amigas. Minha vida girava totalmente em torno da busca pela minha filha. O Ricardo se casou quando tinha 22 anos. A esposa dele, a Lúcia, é uma menina boa, sempre me tratou com carinho. Eles tiveram 2 filhos, meus netos queridos, o João e a Maria. Mas mesmo com a alegria dos netos, eu nunca consegui preencher completamente o vazio que a ausência da Carla deixou na minha vida. Vó, conta pra gente como era a titia Carla. Os netos sempre me pediam. E eu contava tudo, como ela era estudiosa, como gostava de ler, como cuidava bem do tio Ricardo quando ele era pequeno. Eles cresceram ouvindo as histórias da tia que nunca conheceram. Durante todos esses anos, o Marcos continuou sendo meu grande apoio. Ele acompanhou o nascimento dos meus netos, estava sempre presente nas datas importantes da família. Se eu ficava doente, ele aparecia para ver se eu precisava de alguma coisa. Se eu estava triste, ele vinha conversar comigo sobre a Carla. Eu admiro sua força, Rosa.
Ele costumava me dizer. Não é qualquer mãe que tem essa determinação de nunca desistir. A Carla, onde quer que esteja, deve estar orgulhosa de ter uma mãe assim. Naqueles tempos, antes da internet, como conhecemos hoje, era muito mais difícil procurar por pessoas desaparecidas. Não existiam redes sociais onde a gente pudesse compartilhar fotos, não tinha GPS nos celulares, não tinha câmeras em todo lugar. A gente dependia muito da sorte e da boa vontade das pessoas. Mesmo assim, eu nunca parei de acreditar que, um dia, descobriria o que aconteceu com a minha menina. Religiosamente, todos os anos no dia 15 de março, aniversário do desaparecimento dela, eu e o Marcos fazíamos uma nova campanha. Imprimíamos cartazes novos, saíamos pelas ruas, conversávamos com pessoas que não conhecíamos nossa história. Mais um ano que passou, eu dizia para o Marcos nessas datas. Mais um ano sem saber onde está minha filha. E ele sempre me consolava. Mas também é mais um ano que a gente não desistiu de procurar. Isso conta muito, Rosa. O tempo foi passando e eu fui envelhecendo. Aos 50 anos, já sentia o peso de todos aqueles anos de angústia. Aos 55, comecei a ter problemas de pressão alta. Aos 60, o médico disse que eu precisava tomar cuidado com o coração. Mas mesmo assim, eu não parava de procurar. A senhora precisa cuidar da saúde também. O Ricardo sempre me falava. A senhora não pode ficar doente. Os netos precisam da avó. E ele tinha razão. Mas eu não conseguia me concentrar em outra coisa que não fosse encontrar a Carla. O Marcos sempre me incentivava a me cuidar também. Rosa, você precisa estar bem para quando a Carla voltar. Ela não vai querer encontrar a mãe doente, ele dizia. Era uma forma carinhosa de me convencer a ir ao médico quando precisava. Aos 60 anos, eu já estava aposentada. Tinha trabalhado como costureira durante 40 anos, desde muito nova. Com a aposentadoria, tive mais tempo para me dedicar às buscas pela Carla, mas também já estava mais cansada, não tinha mais a energia dos primeiros anos. Você não pode desistir agora, Rosa. O Marcos me dizia sempre que me via desanimada. Já passou tanto tempo. A gente já chegou até aqui, vamos continuar. E eu continuava, mais por teimosia do que por esperança. Naquele tempo, eu já tinha uma rotina bem estabelecida. De segunda a sexta, eu fazia as tarefas de casa e cuidava dos netos quando o Ricardo e a Lúcia precisavam. Aos sábados, eu visitava os lugares onde costumava procurar a Carla, a rodoviária, a Praça Central, o hospital. Aos domingos, eu e o Marcos saíamos para procurar em outras cidades. A gente já deve ter rodado o Brasil inteiro procurando a Carla. O Marcos brincava às vezes, e era quase verdade. Durante 20 anos, a gente visitou centenas de cidades, conversou com milhares de pessoas, colou cartazes em todos os lugares que vocês podem imaginar, até que chegou o dia que mudou tudo. Era uma quinta-feira, dia 12 de setembro de 2023. Eu lembro porque foi no dia do aniversário da minha neta Maria, que estava completando 10 anos. Estávamos todos reunidos em casa para a festinha dela quando o meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia, com DDD de São Paulo. Normalmente eu não atendia ligações de números estranhos, porque ao longo dos anos eu recebi muitos trotes de pessoas maldosas que se divertiam com minha dor. Mas naquele dia, algo me fez atender. Alô, é a dona Rosa, mãe da Carla Pereira? Perguntou uma voz masculina que eu não reconheci. Meu coração disparou imediatamente. Depois de 20 anos, qualquer ligação mencionando o nome da Carla ainda me deixava em estado de alerta. Sim, sou eu. Quem está falando? Respondi, tentando controlar o nervosismo. Dona Rosa, eu tenho informações sobre sua filha, informações importantes. A senhora pode conversar agora? O homem perguntou. Meus queridos,
Vocês podem imaginar como eu fiquei? Depois de 20 anos sem nenhuma pista concreta, alguém me ligava dizendo que tinha informações sobre a Carla. Minhas pernas começaram a tremer, minha voz quase não saía. Pode falar, por favor, eu estou ouvindo. Consegui responder. Dona Rosa, eu sei onde está sua filha, mas antes de eu contar, a senhora precisa se preparar porque a notícia não é boa. A Carla não está mais viva e ela nunca saiu da região onde vocês moram. Quando ouvi essas palavras, o mundo parou ao meu redor. Era como se tudo que eu tinha construído de esperança durante 20 anos tivesse desabado de uma vez só. Mas ao mesmo tempo, depois de tanto tempo sem saber nada, pelo menos eu ia ter uma resposta. Como o senhor sabe disso? Perguntei, ainda em choque. Dona Rosa, eu trabalhei muitos anos numa empresa que prestava serviços para a Polícia Civil. Recentemente me aposentei e resolvi revisar alguns casos antigos que me chamaram a atenção. O caso da sua filha estava arquivado há anos, mas eu resolvi investigar por conta própria e descobri algo muito grave. O homem me explicou que era um perito aposentado que tinha acesso a informações que não chegavam até as famílias. Disse que durante anos ele suspeitou que o caso da Carla não tinha sido investigado adequadamente e que, quando se aposentou, resolveu investigar por conta própria. Dona Rosa, a senhora precisa ir até a delegacia e pedir para reabrirem o caso da Carla. Diga que tem informações novas, mas prepare-se porque a verdade vai ser muito dolorosa para a senhora, ele me disse. Por favor, me conte o que o senhor sabe, implorei. Dona Rosa, sua filha nunca saiu da cidade. Ela foi morta no mesmo dia em que desapareceu e o corpo dela está enterrado no sítio do seu cunhado Marcos. Ele é o responsável pela morte dela. Meus queridos, eu simplesmente não conseguia processar o que estava ouvindo. O Marcos, o homem que durante 20 anos me ajudou a procurar a Carla, o homem que consolou minha dor, que pagou investigador particular que nunca faltou um domingo sequer nas nossas buscas, isso não pode ser verdade. Foi tudo o que consegui dizer. Dona Rosa, eu sei que é difícil de acreditar, mas eu tenho provas. Procure a delegacia amanhã mesmo e conte o que eu estou dizendo para a senhora. Eles vão saber como proceder. O homem desligou e eu fiquei ali, parada no meio da festa de aniversário da minha neta, segurando o telefone nas mãos, sem conseguir me mexer. A Lúcia percebeu que algo estava errado e veio falar comigo. Dona Rosa, a senhora está bem? A senhora ficou branca? Ela me perguntou. Eu não conseguia falar nada. Como eu podia contar para minha família que tinha acabado de receber a notícia mais devastadora da minha vida? Como eu podia explicar que o homem que eles consideravam praticamente da família podia ser o responsável pela morte da Carla? Naquela noite, eu não consegui dormir nem um minuto. Ficava pensando se aquela ligação não tinha sido mais um trote cruel como tantos outros que recebi ao longo dos anos. Mas alguma coisa, no jeito que o homem falou, me fez acreditar que ele estava dizendo a verdade. Na sexta-feira de manhã, eu fui até a delegacia. Contei para o delegado sobre a ligação que tinha recebido. No começo, ele achou que podia ser mais uma informação falsa, como tantas outras que apareceram durante os anos. Mas, quando eu mencionei o nome do Marcos e o sítio dele, o delegado ficou mais interessado. Dona Rosa, vamos investigar essa informação. Se for verdade, é um caso muito sério, ele me disse. Durante o fim de semana, eu fiquei num estado terrível. Não conseguia comer, não conseguia conversar direito com ninguém. Como eu podia olhar para o Marcos, que apareceu no domingo para nossa busca de rotina, sabendo da suspeita que estava pesando sobre ele? Quando ele chegou em casa no domingo de manhã, como fazia há 20 anos, eu não conseguia agir normalmente. Ele percebeu que algo estava diferente. Rosa, você está estranha hoje.
Aconteceu alguma coisa? Ele me perguntou. Não, não aconteceu nada, menti. Estou só um pouco cansada. Quer que a gente não saia hoje? Podemos ficar em casa conversando sobre a Carla, como às vezes fazemos, ele sugeriu. Ouvir ele falar sobre a Carla naquele momento me deu um arrepio. Será que durante todos esses anos ele estava mentindo para mim? Será que, enquanto eu chorava pela minha filha, ele sabia exatamente onde ela estava? Na segunda-feira, o delegado me ligou. Dona Rosa, preciso conversar com a senhora urgentemente. Pode vir aqui na delegacia? Quando cheguei lá, o delegado me disse que eles tinham conseguido uma ordem judicial para fazer uma busca no sítio do Marcos. Dona Rosa, prepare-se. Se as informações que a senhora recebeu forem verdadeiras, vamos encontrar evidências importantes. Na terça-feira, a polícia foi até o sítio do Marcos. Eu não fui junto, não teria coragem de ver aquilo. Eles levaram equipamentos especiais, peritos, até cachorro farejador. A operação durou o dia todo. No final da tarde, o delegado me ligou. Dona Rosa, a senhora precisa vir aqui urgentemente. Encontramos alguma coisa. Quando cheguei na delegacia, o delegado me chamou numa sala reservada. Dona Rosa, encontramos restos mortais enterrados no sítio do seu cunhado. Vamos fazer o exame de DNA para confirmar, mas tudo indica que é sua filha Carla. Meus queridos, descrevam para vocês como foi receber essa notícia. É impossível. Durante 20 anos eu sonhei com o dia em que teria uma resposta sobre o paradeiro da minha filha. Mas eu sempre imaginei que seria uma resposta boa, que ela estaria viva em algum lugar, que teria construído uma vida nova. Descobrir que ela havia morrido no mesmo dia em que desapareceu, que durante todos esses anos ela estava enterrada a poucos quilômetros da nossa casa, foi uma dor indescritível. Mas descobrir que o homem que me consolou durante 20 anos era o responsável por essa tragédia foi ainda pior. O Marcos foi preso no mesmo dia. Quando a polícia chegou para buscá-lo, ele nem tentou fugir. Segundo o delegado me contou depois, ele simplesmente disse: "Eu sabia que um dia vocês iam descobrir", como se ele estivesse esperando por esse momento há 20 anos. Nos dias seguintes, toda a verdade veio à tona durante os interrogatórios. O Marcos confessou tudo. Ele contou que naquele dia, 15 de março de 2003, ele tinha ido até nossa casa de manhã cedo, antes da Carla sair para a escola. Ele sabia que eu estava dormindo ainda, porque sempre acordava mais tarde naquela época. Segundo a confissão dele, ele chamou a Carla do lado de fora de casa. Disse que precisava falar com ela sobre uma surpresa que estava preparando para mim, para me ajudar com as dificuldades financeiras. A Carla, confiando no tio como sempre fez, foi com ele até o sítio. Foi lá que aconteceu o impensável. O Marcos tentou fazer algo terrível com minha menina. A Carla resistiu, gritou, tentou fugir. Durante a luta, segundo ele contou para a polícia, ela caiu e bateu a cabeça numa pedra. Ele disse que não foi intencional, que não queria que ela morresse, mas o fato é que minha filha perdeu a vida naquele momento. Depois disso, ele entrou em desespero. Em vez de chamar socorro, em vez de me contar o que tinha acontecido, ele decidiu esconder tudo. Enterrou minha menina ali mesmo no sítio dele, numa área afastada, e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Quando eu comecei a ficar desesperada procurando a Carla, quando fui na casa dele pedindo ajuda, ele viu uma oportunidade de desviar as suspeitas. Ele se ofereceu para me ajudar nas buscas, sabendo que assim ninguém jamais suspeitaria dele. Durante 20 anos, ele fingiu que estava procurando alguém que ele mesmo tinha matado. Vocês conseguem imaginar a maldade que é isso? Durante 20 anos, esse homem me viu chorar, me viu sofrer, me viu adoecer de tristeza e ele
sabia exatamente onde estava minha filha. Ele me consolava quando eu estava desesperada, me dava esperança quando eu queria desistir, me ajudava financeiramente para que eu pudesse continuar procurando. Enquanto eu gastava minhas últimas economias fazendo cartazes, ele sabia que era tudo inútil. Enquanto eu pagava investigador particular com o dinheiro que ele mesmo me dava, ele sabia que nunca íamos encontrar nada. Enquanto eu envelhecia de tristeza, ele dormia tranquilo sabendo onde estava minha filha. O exame de DNA confirmou que os restos mortais encontrados no sítio eram realmente da minha Carla. Depois de 20 anos e 6 meses, eu finalmente pude enterrar minha filha dignamente. Foi um momento muito doloroso, mas também de alívio. Pelo menos agora ela estava em paz, no cemitério da nossa cidade, onde eu podia visitá-la sempre que quisesse. O julgamento do Marcos aconteceu alguns meses depois. Eu fiz questão de estar presente, mesmo sabendo que ia ser muito difícil. Queria olhar nos olhos dele e perguntar como ele conseguiu mentir para mim durante tanto tempo. Queria entender como alguém pode ser tão cruel a ponto de consolar a mãe de uma pessoa que ele mesmo matou. Quando chegou a hora dele falar no tribunal, ele pediu para falar comigo diretamente. O juiz permitiu e então ele disse: Rosa, eu sei que você nunca vai conseguir me perdoar. Eu também não consigo me perdoar. Durante todos esses anos, eu quis contar a verdade centenas de vezes, mas não tinha coragem. Eu vi você sofrendo e não conseguia suportar, mas também não conseguia confessar. Ele contou que nos primeiros anos depois da morte da Carla, ele pensou várias vezes em se matar. Disse que a culpa era insuportável, mas que, com o tempo, ele começou a acreditar que estava me ajudando de alguma forma, me dando esperança, me impedindo de entrar em depressão total. Eu sei que não passa de desculpa, ele disse. Eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas eu quero que você saiba que eu amava a Carla como se fosse minha filha de verdade. O que aconteceu naquele dia foi um momento de loucura que eu me arrependo todos os dias da minha vida. Meus queridos, ouvir essas palavras foi muito difícil para mim. Por um lado, eu sentia uma raiva enorme, uma vontade de gritar com ele, de perguntar como ele teve coragem de fingir por tanto tempo. Por outro lado, eu via um homem destruído que carregou essa culpa durante 20 anos e que também estava sofrendo. Mas eu não conseguia sentir pena dele. Ele tinha escolha. Ele podia ter me contado a verdade logo no começo. Podia ter assumido a responsabilidade pelo que fez. Em vez disso, ele escolheu me enganar durante 2 décadas, me fazendo acreditar que talvez um dia eu encontraria minha filha viva. O Marcos foi condenado. Não vou entrar em detalhes sobre a sentença porque não é isso que importa. O que importa é que finalmente a justiça foi feita e minha Carla pôde descansar em paz. Depois do julgamento, eu precisei de muito tempo para me reconstruir emocionalmente. Descobrir a verdade sobre a Carla foi ao mesmo tempo um alívio e uma nova fonte de dor. Era bom finalmente ter respostas, mas era terrível saber que, durante todos esses anos, eu fui enganada por quem eu mais confiava. Eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga aqui da cidade. Ela me ajudou a entender que eu não tinha culpa de nada do que aconteceu. Me ajudou a perceber que minha busca incansável pela Carla, mesmo tendo sido em vão, demonstrou o tamanho do meu amor de mãe. Dona Rosa, a senhora foi uma mãe exemplar. Ela sempre me dizia. A senhora nunca desistiu da sua filha. Isso é admirável. O fato de ter sido enganada não diminui em nada o seu amor e a sua dedicação. Com o tempo, eu consegui perdoar o Marcos. Não foi fácil e não foi rápido. Mas eu entendi que carregar raiva no coração só ia me fazer mais mal. Minha filha já estava morta há 20 anos. Nada que eu fizesse ia trazê-la de volta.
Guardar rancor só ia amargurar os anos que me restam de vida. Hoje, aos meus 65 anos, eu vivo uma vida mais tranquila. Ainda sinto muita saudade da Carla, isso nunca vai passar. Mas agora, eu sei onde ela está, posso visitá-la no cemitério, posso levar flores para ela, posso conversar com ela sempre que sinto necessidade. Meus netos, o João e a Maria, agora já são adolescentes. Eles conhecem toda a história da tia Carla. Sabem por que a vovó ficou tanto tempo procurando por ela. Eles me ajudam a cuidar do túmulo dela. Sempre levam flores novas quando vamos ao cemitério. Vó, a titia Carla ficaria orgulhosa de ver como a senhora nunca desistiu dela. A Maria sempre me diz, e eu acredito que sim. Onde quer que ela esteja agora, ela sabe que eu a amei até o último dia da minha vida. O Ricardo, meu filho, também conseguiu fazer as pazes com toda essa história. Durante muitos anos, ele sofreu vendo eu naquele estado de busca constante. Agora ele entende que eu precisava fazer aquilo, que uma mãe não consegue simplesmente desistir de procurar um filho. Mãe, a senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Ele me disse depois que tudo se resolveu. Eu não sei se eu teria essa força que a senhora teve. Hoje eu entendo que esses 20 anos de busca, mesmo tendo sido baseados numa mentira, não foram em vão. Eles demonstraram o tamanho do meu amor pela Carla. Eles provaram que uma mãe é capaz de qualquer coisa por um filho. Eles me mantiveram forte e determinada durante as 2 décadas mais difíceis da minha vida. Eu aprendi que a vida pode ser muito cruel, que as pessoas em quem mais confiamos podem nos decepcionar profundamente, que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que viver numa mentira, e que o amor de mãe é realmente a força mais poderosa que existe no mundo. Para as mulheres jovens que estão me ouvindo, eu quero dizer: confiem no instinto de vocês. Se alguma coisa parecer estranha, investiguem. Não ignorem os sinais que a vida dá. E, principalmente, nunca desistam de lutar por quem vocês amam, mesmo quando todos disserem que é inútil. Para as mães que estão passando por situações parecidas, que têm filhos desaparecidos, eu digo: não desistam. Continuem procurando, continuem acreditando. Às vezes a verdade demora para aparecer, mas ela sempre aparece. E quando aparecer, vocês vão ter a consciência tranquila de que fizeram tudo o que estava ao alcance de vocês. Eu sou grata por ter descoberto a verdade, mesmo depois de tanto tempo. Sou grata por poder finalmente dar um descanso digno para minha filha. Sou grata por ter força para recomeçar minha vida aos 65 anos, livre das angústias que carreguei durante 2 décadas. A vida me ensinou que nós somos mais fortes do que imaginamos, que conseguimos suportar dores que achávamos impossíveis de aguentar, que o tempo, mesmo não curando completamente as feridas, nos ajuda a encontrar um jeito de viver com elas. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo uma mulher que lutou, que não desistiu, que foi enganada, mas que nunca perdeu a dignidade. Eu vejo uma mãe que amou incondicionalmente, que sacrificou sua própria felicidade para procurar por uma filha, que, mesmo na velhice, encontrou forças para recomeçar. Minha história é triste, vocês não podem negar isso, mas também é uma história de amor, de determinação, de força feminina. É a prova de que uma mãe é capaz de qualquer coisa por um filho, e que o amor verdadeiro nunca acaba, nem mesmo com a morte. Eu quero que vocês guardem da minha história não a tristeza, mas a lição de que vale a pena lutar pelo que amamos, que vale a pena ser teimosa quando o assunto é família, que vale a pena acreditar na justiça, mesmo quando ela demora para chegar. E, principalmente, quero que vocês saibam que é possível recomeçar depois de qualquer tragédia. Aos 65 anos, eu estou aprendendo a viver de novo,
a encontrar alegria nas pequenas coisas, a valorizar cada dia que tenho com minha família. A Carla se foi muito cedo e isso vai doer em mim até o último dia da minha vida. Mas ela deixou um legado de amor que nunca vai ser esquecido. Ela me ensinou a ser forte, me ensinou a nunca desistir, me ensinou que o amor de mãe é eterno. Hoje, quando eu vou ao cemitério visitar minha filha, eu não vou mais com a angústia de não saber onde ela estava. Eu vou com saudade, com amor, mas também com paz no coração. Eu sei que fiz tudo o que uma mãe podia fazer. Eu sei que ela descansa em paz, sabendo que foi amada até o fim. Olhando para trás, eu entendo que toda aquela dor, toda aquela busca incansável, toda aquela angústia de 20 anos fazia parte do meu caminho. Era o que eu precisava passar para chegar onde estou hoje. Uma mulher em paz consigo mesma, orgulhosa da mãe que foi, grata pela família que tem. Comentem aqui qual parte da minha história mais tocou vocês. Contem se conhecem histórias parecidas, se têm mães ou avós que passaram por situações difíceis. Vamos trocar experiências, porque é assim que a gente se fortalece, dividindo nossas dores e nossas vitórias. E lembrem-se sempre, não importa a idade que vocês tenham, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para encontrar a paz. Nunca é tarde para descobrir que somos mais fortes do que imaginávamos. Obrigada por terem escutado minha história até o final. Espero que ela possa ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. A vida pode ser dura, mas também pode ser bela. Tudo depende de como a gente escolhe enxergá-la. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe suas famílias.